Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de reflexão junto ao grupo da Amizade Francisco de Assis. Estamos gravando esta palestra, essa reflexão, de nossa sede aqui no Jardim Gá, Parque Estrela d'Alva 9, em Lusiânia, Goiás. Nós vamos dar início às nossas reflexões com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Valéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Queridos irmãos, feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos então realizar uma pequena prece de agradecimento a Deus. Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos reunidos neste pequeno pouso, neste pequeno recanto do planeta, a te reverenciar por todo o bem, todo o amor, toda a tua inteligência e glória na tua criação e para todos nós. Gostaríamos, Senhor, que esses eflúvios de paz, de harmonia, trazido pelo murmúrio dos ventos, das árvores que nos cercam, perfumadas pelas flores do cerrado, sejam levados a todos os recantos aqui da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, de todo o planeta, levando um vento de esperança, de alegria e de misericórdia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez bem-vindos a mais uma reflexão do nosso domingo matinal. Nós continuamos aguardando, como bem sabem,
a melhoria do nosso estado de saúde social, fazendo votos e nos esforçando para que a saúde, para que a integridade da nossa população seja mantida e que os recursos de alívio, de cura, de tratamento sejam levados a todos os recantos do nosso país, do nosso planeta. E, então nós continuamos com as nossas atividades mais virtuais, como vocês percebem. Além da nossa atividade, da nossa reflexão neste domingo, teremos também, logo após, aqui mesmo, a atividade de auxílio espiritual, de vibrações, e aos nossos irmãos encarnados que enviaram seus nomes. Nós temos uma lista de mais de 90 pessoas que enviaram seus nomes, e nomes de seus familiares e amigos. Alguns desencarnaram esta semana. E nós vamos vibrar por todos eles, contribuindo então com a espiritualidade, os obreiros da vida eterna, os mensageiros de Deus, com a distribuição dos refúgios de amor e misericórdia que vem do nosso Pai. Nós também temos o nosso grupo do WhatsApp, onde nós veiculamos todo dia mensagens do Evangelho, como também estudos sobre a mediunidade, com nossa irmã Graziele e nosso irmão Silvio, entre outras mensagens de paz que são disseminadas lá. E também estamos projetando um pequeno projeto de um momento virtual, para que nós façamos essas nossas reflexões com a participação de todos, inclusive ouvindo o sentimento, a voz de vocês. Então nós vamos fazer. E para isso, quem tiver interesse, eu peço que coloque na descrição, né? Coloque aqui uma mensagem, que vocês podem fazer comentários, comente e mande o seu nome ou o seu número de telefone para que nós possamos adicioná-lo no WhatsApp, ou então mande um e-mail. Nós temos aí na descrição do vídeo o nosso e-mail, também a página do Facebook com o nosso telefone, e para que vocês se comuniquem e manifestem o interesse. Se quiserem participar desta reflexão, nós vamos conversar sobre espiritismo, sobre espiritualidade, né? A vida no mundo maior, a vida no nosso mundo aqui também. Vamos ter poesias, poemas, música. É um espaço cultural, né, de acolhimento e de encontro que nós estamos projetando. Então, se você tem interesse, manifeste-se e nós vamos adicionar vocês a este grupo que iremos criar, grupo virtual por enquanto. Então, iniciando a nossa reflexão de hoje, nós lembramos de uma história contada por Charles Swindoll, que nos traz à memória e ao conhecimento um grande intérprete de Chopin, chamado Ignacy Jan Paderewski, polonês, nascido no ano de, se não me engano, de 1863, 64, e desencarnou nos Estados Unidos em 1932, salvo engano, nessa década de 30 do século 20. E foi um dos grandes entusiastas da música clássica, um virtuoso pianista, aclamado em todo o mundo. Onde ele chegava, ele ia se apresentar, movia multidões. Existia uma legião de seguidores que o acompanhava, que o aclamava, que o convidava para os concertos, principalmente da criação de Chopin, que também era polonês, era seu conterrâneo.
e que havia falecido na década de 40 do século XIX. E também um fato interessante nas nossas pesquisas, embora uma pesquisa muito rasa, muito preliminar, ele também era um espírita. Nós não conhecíamos esse detalhe quando encontramos essa história. E ele consta nos anais, os registros da Federação Espírita Brasileira, o seu nome lá, como um dos divulgadores, incentivadores do espiritismo na Europa, nos Estados Unidos, né? E então ele estava numa cidade americana, foi convidado para um concerto, para apresentar uma de suas obras, ou então as obras também de Chopin, no qual ele editou a obra completa de Chopin. Dizem alguns estudioso da vida dele, um comentarista, de que havia dúvida se ele era o próprio Chopin reencarnado ou se ele era um médium no qual Chopin, vamos dizer assim, se manifestava ao mundo por meio dele. É uma coisa curiosa a se pesquisar, não é? Como era uma personalidade que já se encontra no mundo espiritual, provavelmente já deve ter se reencarnado. Mas então ele estava nos Estados Unidos, numa grande casa de show. Nós vamos colocar na descrição um vídeo que mostra uma dessas exibições. Então, o teatro, muitas vezes, é uma grande casa, ficava cheia, seus camarotes repletos, lotados. Ficavam as pessoas até nos cantos, nos corredores, para prestigiar o grande compositor e exímio pianista, intérprete e criador também de músicas. E ele estava lá, né, se preparando no seu camarim, e na plateia muitas pessoas chegavam cedo, enchiam o espaço cultural, e ali estava uma mãe que tinha levado o seu filho de 9 anos para apreciar a virtuosidade do grande mestre. E a criança irrequieta, 9 anos, vocês que têm filhos ou sobrinhos ou conhecem crianças de 9 anos, sabem como é, né? Estava ali, ficava esperando, irrequieta, e saía do lugar, corria, ia para lá, ia para cá, e a mãe tentando controlar. Só que ela se distraiu conversando com alguns amigos que encontrou lá na grande casa musical. E aí a criança, né, foi, todo mundo ali conversando, aquele burburinho todo, foi se aproximando ali devagarzinho do grande piano Steinway, de cauda, as teclas de ébano, né, piano de ébano, aquelas coisa maravilhosa, instrumento maravilhoso, e chega-se, ele senta naquela banquetinha de couro, né, coberta com uma tecido de couro, tudo adredemente preparado para a apresentação do mestre Paderewski, e aí ela começa a tocar, né, uma musiquinha chamada Bife. Quem é músico, pianista, deve conhecer. Uma música bem singela, muito simples, e começou ali. E isso, de repente, toda a multidão que estava aguardando parou, ficou perplexa com aquilo. Chamou a atenção de todo mundo, cessou o burburinho. E aí começaram, algumas pessoas olharam muito contrariadas, né? E quem é esse menino? Tira esse moleque daí. Cadê a mãe dele? Que absurdo! E começou aquela confusão. Então, o Inácio, né, Paderewski, saiu, veio, colocou a casaca. O que está acontecendo? O que está vendo? Aquela discussão, aquele murmurinho estranho. E ele botou a casaca dele, todo mundo smoking, né, aquela alta sociedade, muita gente da alta sociedade reunida. E ele foi lá e viu a criancinha lá, começou a ficar assustada. Ele chegou, viu aquela cena, então acercou-se ali, todo mundo parou, né, quando ele entrou no palco. E aí ele foi e abraçou, né,
começou a tocar, abraçando ali o garotinho, a criança. E a criança, ela tocando lá a música, o bife, e ele começou a fazer uma harmonia ali para acompanhar, embelezando a execução. E falava, né? Vamos lá, continua, não desista, não pare, continue tocando. E foi, né? Aquilo ali foi um espetáculo, né? Ficou ali, todo mundo acalmou-se e começou a observar, e quando acabou a breve apresentação, eles se saudaram, o público aplaudiu e todos retornaram para os seus lugares e a situação foi contornada. Muito bem. Então a gente vê essa história, essa simples, um acontecimento, um fato histórico, né? Que nos é narrado por diversas pessoas, em diversos blogs, aí, em diversos canais. Nós escolhemos essa história do livro A História para o Coração, Histórias para o Coração, que está na nossa descrição. Aliás, todas as histórias que são narradas aqui, nas nossas reflexões, estão nas nossas descrições. Os livros estão lá. Geralmente é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e uma terceira obra onde nós coletamos as histórias que são aqui veiculadas. Então, acabando ali, né, a gente vê essa imagem, esse fato, que nos dá a impressão que muitas vezes nós também participamos da vida. A simples música ali, infantil, simplória, do bife, e que causou, né, um embaraço, um transtorno para o mestre musicista, Paderewski, significou momento para incentivar aquela criança a continuar, né? Aquele projeto nascente, aquelas mãos frágeis, débeis, ainda indecisas, se iria abraçar a música, se iria continuar a ter aula de música como gostaria sua mãe, né? Então ele apoiou. Ele era uma estrela no mundo da música e no mundo político e no mundo das ideias, porque era uma pessoa envolvida não só com música, mas tinha sido primeiro-ministro da Polônia durante o período da história polonesa, uma pessoa nacionalista que sempre lutou por boas causas, batalhou no sentido das ideias do campo político, estava ali apoiando aquela criança, enquanto outros buscavam humilhá-la, né? Buscavam desmerecê-la. Obviamente que era uma situação diferente, né? A criança ela não tem toda aquela responsabilidade, aquele compromisso social da etiqueta que deve ser observada num ambiente como esse, mas ele aproveitou ali para dar uma mensagem, né? Que a gente deve dar um apoio aos projetos nascentes. Quantos de nós também têm o seu projeto de vida? Às vezes é uma coisa insignificante, né? Às vezes nós temos algo insignificante para fazer, ou fazemos alguma coisa que nós entendemos que seja apagado na sociedade, mas que tem sua importância. Aliás, tudo importa para nós, para a sociedade. Até aquele mais humilde servidor que você possa imaginar, até aquele alto dignatário, representante da nação, todos nós cumprimos um papel no grande relógio, no grande mecanismo do universo. Então nós não podemos desistir dos nossos projetos pessoais, né? Seja eles qual forem, principalmente os projetos, obviamente nós estamos falando aqui de projetos que estabelecem o trabalho, a dignidade, a honradez, as virtudes, progresso científico, político, cultural, em qualquer área do conhecimento humano, né? Nós não podemos desanimar dos nossos projetos, em qualquer circunstância, seja faça chuva, faça sol, né? Tenhamos incentivo daqui a acolá, não importa. Imagine-se nós, diante da excelsidade e majestade de Jesus, deixássemos de fazer algo no bem. Não, Jesus já fez.
Jesus já falou tudo que tinha que falar. Por que a gente vai ficar falando, repetindo, matraqueando? Por que a gente precisa fazer isso? Mas existem tantos expositores aí, magistrais, que fazem as pedras chorarem. Né? Por que a gente vai ficar falando? Porque muitas vezes a nossa voz é aquela que vai te alcançar primeiro. Né? E muitas vezes a nossa própria voz nos alcança em primeiro lugar. Né? Nós somos emissores e receptores ao mesmo tempo. E isso nos incentiva a viver. Se não servisse para ninguém, serviria para mim próprio. Me incentivando a ser melhor, a buscar, a seguir o caminho do bem, etc. Né? Mas não. Tudo que nós fazemos repercute no universo. Um pensamento emitido em direção ao bem, ao amor, ele vibra diferente. Ele transforma o ambiente interno do nosso mundo interior e externo, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso país, no nosso mundo. Então, os nossos projetos eles devem ser vividos, porque somos nós vivendo o projeto. O projeto de Jesus, ele viveu. Só ele sabe o que ele passou. Só Paderewski sabe o que é passar por todo um processo de educação para ser um grande músico. E isso leva vidas, encarnações, milênios, eras. Né? Dizem os espíritos superiores que antes da Terra surgir, com uma nebulosa que se desprendeu do Sol, Jesus já estava ali, atuando na construção, junto com outros espíritos excelsos, na constituição física, material e espiritual da Terra. Naquela época. Imagine hoje. Né? Continua na sua progressão. Agora, só porque Jesus faz isso, a gente não deve fazer nada? Não. Vamos nos resumir a nossa insignificância? Não, nós somos significantes. Assim como Jesus foi criado, nós também fomos criados simples e ignorantes para a vida. Jesus projetou e executou, operou e opera e executa até hoje. Nós também temos esse papel no universo. Somos irmãos de Jesus, filhos de Deus Pai. Queridos, a nossa reflexão está se encerrando. Nós agradecemos a todo o apoio, a todos os pensamentos de paz que nos são endereçados e temos a certeza de que com o trabalho de todos nós, com a vivência de todos nós nos seus projetos pessoais e coletivos, haveremos de transformar este mundo num mundo muito melhor. Muita paz. Fique agora com a nossa oração cantada. E até o próximo domingo. Senhor, das sombras amigas, das águas tranquilas, do infinito amor, tu podes caminhar comigo, ser meu melhor amigo, enfim protetor, nas horas de dor ou alegria, no dia a dia, em momento incomum. Senhor, tu me esperas a tempos, escutas lamentos,